É meio patético, né? O Flamengo encerrar o ano festejando os jogadores que dão adeus. O Flamengo que não consegue se afastar de 2019. Ele está vivendo ainda com o jogador de 2019. Repito, homenagens são justas, tanto o Rodrigo Caio quanto o Felipe Luiz, mas tudo tem a sua hora. E o Flamengo termina o ano ainda fazendo festa. Não tem clima nenhum para festa. Festa de quê? Ah, porque o Felipe Luiz parou de jogar. Pô, legal, palmas para ele. Mas a temporada é ridícula. Então os caras estão festejando o quê? Eu recebo até uma mensagem de uma pessoa importante do Flamengo aqui. Eu não vou dizer quem é, porque dentro dela. Confesso que houve um determinado momento do jogo que eu fiquei achando que o Flamengo podia entregar um jogo barbada, como se desenhou o jogo do Flamengo hoje. Mas o Flamengo quase entregou no final, hein, gente? Olha só que maluquice. A verdade é que o Flamengo... Então é o Palmeiras que dá lição de vergonha na cara para o Flamengo e lição de culhão para o Botafogo. O Tite, para mim, pode melhorar esse Flamengo? Pode, mas eu renovaria. Já deu. Aí teve festinha hoje do Felipe Luiz. Felipe Luiz merece essa despedida. Mas aí tem a torcida do Flamengo já, o Gabigol chorando. Aí a torcida do Flamengo querendo fazer babação de ovo pro Gabigol. Ele chega no momento já que o Flamengo tinha muitas dificuldades. Criou-se uma esperança, é verdade. Ele mesmo se empolgou com essa esperança de título. Tanto é que eu acho que ele ousa demais e acaba se empolgando demais no jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. Para pegar um filho. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence aí o Cuiabá, né? Se consolida no G4 aí, né? Para a próxima fase de grupo da Libertadores. Botafogo, pipocada, saiu do G4, né? Incrivelmente o Botafogo saiu do G4. Nesse vídeo aqui vamos falar o que a mídia esportiva falou sobre esse resultado gigantesco aí do Flamengo em cima do Cuiabá por 2-1 e ainda a despedida de Felipe Luiz e Rodrigo Caio pelo Flamengo, né? E o Mauro César desceu além, em cima da despedida, né? No jogo que é importante e o Flamengo fazer festa, né? E ainda tem informação de bastidores que o Mauro César trouxe ao vivo durante sua live e a gente trouxe aqui pra vocês, né? Então assista até o finalzinho aí, tu vai ver a informação ao vivo que ele recebeu e acabou repassando aí na live dele. E vocês vão assistir em primeira mão aqui no canal. Mas sem mais enrolação, vambora para mais um vídeo. Vai deixando o seu like é bastante importante. E depois aqui nos comentários deixa a tua opinião, o que você achou sobre essa informação que ele falou aí, sobre a informação que ele vai soltar aí, né, no vídeo aí. Mas é isso aí, sem mais enrolação, vambora para mais um vídeo aí. Tamo junto, nação. É meio patético, né? O Flamengo encerrar o ano festejando os jogadores que dão adeus. O Flamengo que não consegue se afastar de 2019. Ele está vivendo ainda com o jogador de 2019. Repito, homenagens são justas, tanto o Rodrigo Caio quanto o Felipe Luiz, mas tudo tem a sua hora. E hoje o Flamengo resolveu fazer homenagens num jogo valendo 3 pontos, num jogo fundamental. Começou até muito bem a partida, fez 1-0, fez 2-0, caiu no segundo tempo drasticamente e num erro do Felipe Luiz, que eu não sei nem como é que ele estava com a cabeça ali, até pelas declarações ao final da partida, estava muito emocionado, talvez no momento de descontração, cometeu um erro que não é característico dele, e desse erro do Felipe Luiz saiu um pênalti, do pênalti o gol, com a intervenção do VAR, do Cuiabá, e o final do jogo só não foi dramático, porque o Cuiabá não conseguiu criar nenhuma chance de gol, ficou só jogando bola na área do Flamengo, sem maiores consequências, mas o jogo estava controlado. Então o Flamengo correndo risco ali, aí entra o Rodrigo Caio, alguém vai dizer, o Tite já escalou ontem o Felipe Luiz. Gente, o Tite só escalou o Felipe Luiz porque era homenagem para ele. Senão não jogaria, não vinha nem jogando. E o Rodrigo Caio não jogava como zagueiro desde os tempos de São Paulo, no começo, quando ele jogou uma partida. Ou seja, entrou no segundo tempo para jogar de zagueiro. Talvez até jogue quarta-feira, o Pereira está suspenso, porque agora não vale muita coisa. Até vale, a não ser que o Grêmio não consiga vencer o Vasco, e aí o Flamengo pode assegurar aí já a vaga na Libertadores antecipadamente. Eu vou mostrar para vocês aqui a tabela de classificação. Imaginar. Então o Flamengo vai fechando o ano de vergonha e o pior, com homenagens no clima de festa. Está festejando o quê? Eu acho que as homenagens aos 2 jogadores são justas. Marca um amistoso, faz no ano que vem. Se não der para fazer no jogo, faz no CT. Amigo, na boa, esse é um jogo seríssimo. Era um jogo seríssimo, tinha que vencer. Para a sorte do Flamengo, a vitória aconteceu. E o Flamengo ainda vive aquela mania do passado, 2008, vocês se lembram? O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca e o técnico João Santana se despediu para comandar a seleção da África do Sul. O Flamengo joga contra o América do México
que havia derrotado lá na Cidade do México por 4-2 no Maracanã, podendo perder por um gol. E faz uma grande festa. Caio Júnior, técnico que estava chegando ao Flamengo até. O Flamengo perde por 3-0 com aqueles gols do Cabanhas e vai despachado da Libertadores, um dos maiores vexames da história do clube. E por quê? Porque foi para o Maracanã festejar o Joel Santana. Gente, que homenagear o Joel, vai lá no clube, dá uma placa para ele, acabou. Não. Grande festa, porque ganhou o Carioca. E aí hoje o Flamengo repete a mesma coisa. Esse tipo de jogo não é para brincar. Jogo valendo 3 pontos não é para brincar. Ah, mas do ano passado teve festa para Diego Alves e Diego Ribas. Mas o Flamengo já estava na Libertadores e o Campeonato Brasileiro já era do Palmeiras quando o Flamengo, na última rodada, enfrentou o Avaí. Título definido e vaga na Libertadores assegurada. Aí cabe a festa, mesmo valendo 3 pontos. E perdeu aquele jogo por 2-0, por 1-0. Vexame, por sinal. Que festa, hein? Agora, hoje, valendo 3 pontos, não é jogo para festa. Eu quero dizer o seguinte, gente. O problema não é apenas a presença de um jogador que, em tese, não seria titular nesse jogo. O problema é todo o clima que toma conta do estádio e até do elenco. Até achei bom o primeiro tempo, com os jogadores e o Tite muito concentrados, forte pressão no campo do adversário, Flamengo recuperando bola, pressionando e chegando aos gols. Mas não é possível dar tanta sorte para o azar, dar tanto mole, facilitar tanto. Não é possível brincar tanto com coisa séria. E o Flamengo termina o ano ainda fazendo festa. Não tem clima nenhum para festa. Festa de quê? Ah, porque o Felipe Luiz parou de jogar. Pô, legal, palmas para ele. Mas a temporada é ridícula. Então os caras estão festejando o quê? A vergonha de 2023? Os 42 dias de férias? Qual desses jogadores que estão parando, que continuarão jogando, ou que já foram embora do clube, que quando, lá atrás, alguém sugeriu 42 dias de férias, falou, peraí, não, gente. Eu desconheço que alguém tenha falado. Deveria falar. Temos que voltar para trabalhar, que tem o Mundial de Clubes se aproximando, Supercopa, Recopa, temos competições importantes. Todo mundo foi curtir 42 dias de férias. A antiga comissão técnica concordou, né? Olha só, faz quase anos que tem gol, hein? Gol, 1-0. O Marcos pergunta aqui quais são os maiores aprendizados do Flamengo para 2024. Ah, cara, o principal deles é se organizar direito, é ser profissional ao extremo, é não esmorecer. O Flamengo perdeu muitos pontos em jogos em que poderia ter conseguido algo melhor. Mas vive sempre nesse clima de levar as coisas de uma forma que não é compatível com não é compatível com a seriedade que exige exigido de um time profissional numa competição importante. Recebo até uma mensagem de uma pessoa importante do Flamengo aqui. Eu não vou dizer quem é porque eu não posso falar, mas olha só, estamos oficialmente fora da disputa do título e o clima é de festa. Uma pessoa influente do Flamengo, tá? Torcida feliz, jogadores felizes, festa de despedida. Pelo visto, o elenco deve estar achando que cumpriu um bom papel. Perdemos 8 campeonatos esse ano. É um ano da vergonha. Pois é, tá certo. Essa pessoa, que é uma pessoa influente do Flamengo e que me manda aqui essa mensagem indignada, né? Rodrigo Caio na zona mista, Tite Juan na coletiva, Felipe Luiz na coletiva. É o seguinte, é tudo patético. Patético o momento, ridículo o Flamengo fazendo um papel desse. Festejando o quê? Acaba de perder a chance de ser campeão brasileiro e o outro clube que vem com o Flamengo protagonizando o futebol brasileiro, com grande investimento, com estrutura, leva um título que o Botafogo serviu na bandeja para quem quisesse pegar. E o Flamengo simplesmente não foi capaz. Só com o Tite, nesse curto período, eu acho que aí não tem nem muita culpa dele, embora tenha ido muito mal no jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo perdeu 3 jogos e empatou um com o Fluminense, perdeu para o Santos, para o Grêmio e para o Atlético. Significa que o Flamengo desperdiçou 11 pontos. 11 pontos. O Flamengo precisaria de 4 decisões para ser campeão. 4 decisões para ficar à frente do Palmeiras e poder ser campeão por seus próprios esforços contra o São Paulo na quarta-feira. 4. Se tivesse ganhando 7 desses 11, já seria campeão hoje. 7 desses 11, já seria campeão hoje. E o Flamengo perdeu para o Grêmio, que estava com o jogo garantido nas mãos ali, 10 minutos tomou 3 gols, não tinha nem Soares em campo. O Flamengo perdeu para o Santos, aquela expulsão do Gerson, que hoje, aliás, perdeu uma bola tola que gerou o pênalti, que depois a arbitragem acabou anulando, porque de fato não foi, o outro achei que foi, do erro do Felipe Luiz, né? O Flamengo não ganhou do Fluminense, que eu acho que é o resultado mais aceitável, e o Flamengo foi amassado pelo Atlético Mineiro quarta-feira. Desses jogos, para mim, o Tite foi muito mal no jogo do Atlético. Os jogadores têm grande responsabilidade. E os caras estão festejando. Estão festejando o quê, minha gente? Eu sei que essa não é uma opinião muito popular, não, mas não estou aqui para fazer gracinha para agradar ninguém. O Flamengo tinha que estar hoje todo mundo puto da vida
pensando na merda que foi a temporada. Mas os caras não estão rindo, estão festejando. Estão festejando. São os brincalhões, gente, são os brincalhões. E o torcedor tem que ter um mínimo de espírito crítico, né? Não embarcar nessa onda de achar que tem motivo para festa. Não tem motivo para nada, tem motivo para o cara ficar puto da vida, ficar com raiva. Porque é uma brincadeira fazer festa, fazer uma homenagem, um jogo valendo 3 pontos e depois tentar transformar isso tudo num grande oba-oba, né? Muito bem. Verdade, resta a todo mundo brigar pelas vagas do G4. Essa é a grande briga que restou nessa reta final do Campeonato Carioca e o Flamengo está dentro dela. O Flamengo está dentro dela. Confesso que houve um determinado momento do jogo que eu fiquei achando que o Flamengo podia entregar um jogo barbada, como se desenhou o jogo do Flamengo hoje. Mas o Flamengo quase entregou no final, hein, gente? Olha só que maluquice. A verdade é que o Flamengo flertou com o perigo, vamos assim dizer. Porque o Felipe Luiz atravessou pessimamente uma bola, aconteceu o lance do pênalti, que para mim não existiu. Para mim, o pênalti do Pulgar, sim, esse deveria ter sido marcado, e o VAR mandou anular. Talvez com peso na consciência, nesse segundo lance, que eu não vi nada, não vi o Varela sequer encostar no jogador do Ceará, aí marcaram o pênalti, faltavam ainda uns 10 minutos, e o jogo ficou nervoso. O Flamengo ainda sofreu algumas bolas na área, enfim, aquela coisa que a gente sabe que, às vezes, cria uma confusão que deveria ser completamente desnecessária, porque o Flamengo foi muito melhor do que o Cuiabá o jogo inteiro. O Flamengo fez 2-0 no primeiro tempo, poderia até ter feito mais, e no segundo tempo, esbanjou de toque de bola, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, e gol que é bom, nada, veio o tal pênalti, virou 2-1, e tome de susto no final, né? Aliás, o que mais é pobre da torcida do Flamengo deixa eu só botar aqui no canal que vai passar. Saudade não tem braço, mas como aperta. Todos nós vamos sentir saudade do Felipe Luiz, sim. Todos nós, eu digo, porque não somente os rubro-negros vão sentir mais, mas os amantes do bom futebol vão sentir saudade do Felipe Luiz. Aliás, eu achei genial uma postagem do Alex, que jogou no Flamengo, mas não fez nada no Flamengo, foi um monstro no Cruzeiro, no Palmeiras. Alex Soninho, como se chamava, né, na época, porque ele era um cara capaz de fazer atuações espetaculares e de dormir em outros. Mas era um jogadoraço, né? Foi ídolo no Fenerbahçe, fez o diabo a quatro. Ele falou uma coisa mais ou menos assim. Felipe Luiz não tinha a potência do Roberto Carlos. Felipe Luiz não tinha a magia do Marcelo. Felipe Luiz não tinha o drible do Júnior. Felipe Luiz não tinha o carregar de bola do Atirson. Felipe Luiz não tinha, não me lembro qual era a qualidade, do Serginho. Serginho que foi lateral do Milan há muito tempo. Tudo verdade. Mas ele, junto, sozinho, com a inteligência de jogar dele, ele conseguia se colocar ao nível dos melhores. Eu acho que melhor lateral esquerdo, vamos assim dizer, moderno, entre aspas, considerando 30 anos atrás ainda moderno, foram Júnior, Roberto Carlos, Leonardo, por exemplo, eu não acho que tenha sido melhor do que ele. Foi um grande lateral, mas rapidamente passou para o meio-campo, tá? Eu acho que o Felipe Luiz foi melhor. Serginho não acho que superou o Felipe Luiz em nada. Ele cita o Felipe Maestro também, que era outro artista da bola na lateral esquerda, depois até na ponta direita andou fazendo sucesso. Era talentosíssimo, mas não fez uma carreira como a do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, carreira comparável com a do Felipe Luiz, só as do Júnior, do Roberto Carlos e do Marcelo. Marcelo, por ser o maior campeão do Real Madrid, da história do Real Madrid. Roberto Carlos, porque foi outro monstro no Real Madrid e na seleção brasileira. E o Júnior, porque também foi um monstro no futebol italiano, foi um monstro na seleção brasileira e um monstro no Flamengo. A partir daí, para mim, tudo é baixo. Claro, os mais velhos vão falar em Nilton Santos. Eu não vi Nilton Santos jogar, mas eu sei que Nilton Santos foi uma enciclopédia. Mas aí nós já estamos falando de jogadores que só quem tem mais de 70 anos... Não, que 70, mais de 70. Eu tenho 70.
mais de 80 anos talvez tenham visto jogar. Então, eu vou botar lá o Nilton Santos de reserva nessa história, embora eu acho que ele tenha tamanho para competir com qualquer um. Mas dos que são mais modernos, dos que a gente vê ainda jogo passando na televisão, ainda que seja em memória e tudo, Roberto Carlos, Marcelo e Júnior. Felipe Luiz jogou uma barbaridade. Essa que é a verdade. E é bom lembrar que ele veio para cá já na descendente. O Felipe Luiz, que jogou no Atlético de Madrid, o Felipe Luiz, que jogou no futebol inglês, esse era uma coisa inacreditável, né? Mas, enfim. Então é o Palmeiras que dá lição de vergonha na cara para o Flamengo e lição de culhão para o Botafogo. É um Botafogo ridículo. A torcida do Botafogo vai virar piada nesse ano. A torcida do Botafogo vai ter que aturar a pilha, porque os botafoguenses já estavam comemorando o título. O Pantera, que é um torcedor tradicional do Botafogo, ele tinha tatuado já o título brasileiro de 2023. O cara tatuou o título brasileiro de 2023. E agora o que ele vai fazer? Vai ter que fazer alguma tatuagem em cima, vai ter que apagar, porque o Botafogo passou um mau papelão. Então, é o Palmeiras que esfrega na cara de dois times cariocas. Esfrega na cara do Botafogo, que sabe lidar com pressão, é um time que gosta de ser campeão e sabe ser campeão, e esfrega na cara do Flamengo, que tem vergonha na cara, mesmo sendo um time multicampeão. O Tite, para mim, pode melhorar esse Flamengo? Pode, mas eu renovaria. Já deu. Aí teve festinha hoje do Felipe Luiz. Felipe Luiz merece essa despedida. Mas aí tem a torcida do Flamengo já, o Gabigol chorando. Aí a torcida do Flamengo querendo fazer babação de ovo pro Gabigol. Ah, Gabigol mostrou sentimento pelo Flamengo, chorou. Que se dane que o Gabigol chorou. O Gabigol tem que jogar bola. Não adianta ficar chorando lá no banco de reservas e ficar mais preocupado em fazer musiquinha do que jogar bola. Em querer ser chamado de Lil Gabi e não de Gabigol. Ele não ganha dinheiro com música. O que banca o Gabigol é o futebol. O que banca o Gabigol hoje é o Flamengo. Então, a primeira preocupação do Gabigol tem que ser a bola. Se a torcida do Flamengo está viralizando aí a imagem do Gabigol chorando, eu não acho que tem que dizer, nossa, olha que sinal de sentimento do Gabigol. Para mim, se teve uma coisa que o Gabigol não mostrou nesse ano, foi sentimento pelo Flamengo. Foi dedicação, foi esforço. Um Gabigol mal demais, um Gabigol irônico com a torcida, porque quando criticado ficava mostrando pet e ficava também postando foto, dando gargalhada nas redes sociais. Então, esse choro dele pela despedida do Felipe Luiz, o torcedor pode viralizar na rede social, querer contar historinha. Ai, Gabigol mostrou sentimento pelo Flamengo? Porra nenhuma. Para mim, ele mostrou sentimento pelo Felipe Luiz. Se tem uma coisa que ele não mostrou nesse ano, foi comprometimento com o Flamengo. Tá fora de forma, tá jogando mal, tá debochando a torcida. E se continuar assim, a diretoria do Flamengo não vai renovar com o Gabigol, tá? A diretoria do Flamengo se recusou a renovar nesse momento, vai esperar para ver se o Gabigol vai voltar a entregar o que ele pode. O dedinho perdido do Lula palmeirense, tá sorrindo à toa. Ele é realista, tá, dedinho? É realista. Tem que deixar claro para o torcedor que é um Flamengo ridículo nessa temporada. É um Flamengo que disputou o Mundial de Clubes, perdeu a semifinal para o Al Hilal. Foi eliminado da Libertadores pelo Olímpia do Paraguai. Um time que tem história, mas que vive um momento péssimo, não joga nada, time ruim. Perdeu de 4 para o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Perdeu de forma bizarra para o Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo, que é um elenco muito mais fraco. Muito mais fraco. Perdeu para o São Paulo. O Flamengo colecionou vergonhas nessa temporada. Esse ano do Flamengo, na minha opinião, é um ano mais vergonhoso da história do clube. Pilhado, mas já tiveram times muito piores, já. Mas eram times ruins, não eram times com salários milionários como esse. Esses são jogadores que ganham mais de R$1 milhão por mês, ganham em dia. É um Flamengo que é uma potência financeira e que conseguiu disputar 7 títulos no ano e não ganhar nada. E muitos deles passando vergonha. Muitos deles sendo motivo de chacota para os seus rivais. Então, para mim, minha opinião, esse é o ano mais vergonhoso da história
do Flamengo. Vergonhoso. Não digo que se é o pior, de time mais fraco, de vergonha, de passar vergonha, de virar piada. Para mim, esse é o pior ano da história do clube. Muito mais para o jogo, né, chegando muito mais à frente. O Arrascaeta voltando a jogar bem, acho que não fez um grande jogo no meio de semana. O Arrascaeta deixou a desejar. O Everton Cebolinha mantém a sua regularidade. Acho que é um Flamengo superior que constrói o seu resultado, depois administra. Toma o gol de pênalti, fica um jogo mais morno, vamos dizer assim. O Flamengo também já não criou tanto ali na frente, houve as mudanças, substituições, homenagens, né, muito merecidas ao Felipe Luiz, que falha na hora do gol do pênalti, porque ele, né, experiente como é, cracaço como é, cruzar uma bola daquela no meio da área ali, proporcionou o Cleison pegar a bola e sofrer o pênalti, mas merecidas as homenagens, uma festa linda para ele, para o Rodrigo Caio, pela história que eles têm no clube, por tudo que conquistaram e pelos profissionais, exemplos que são. Zinho, a gente vai aproveitar então e ouvir, antes de comentar bastante o Felipe Luiz, claro, o Rodrigo Caio também, ouvir o Tite, o técnico do Flamengo, falando lá no Maracanã. Vamos lá. Palmeiras e do Abel, então... O Fã de Esporte estava aqui, viu, né, o que a gente acredita e por isso a gente já diz aqui, eu particularmente, né, tenho opinião que o Palmeiras já é campeão brasileiro. Sobre o Tite, assim, eu sou suspeito a falar porque foi meu treinador, né, eu via o início de carreira dele como treinador de ponta, né, o primeiro time grande, né, do Tite foi o Grêmio, lá de 2001, o primeiro grande título da carreira dele. Ele ganhou o Campeonato Gaúcho no ano anterior, inclusive contra mim, né? Eu jogava no Grêmio, e ele pelo Caxias, mas depois ele vem, eu já via o potencial, a qualidade. O auxiliar técnico dele já era auxiliar do Grêmio, o Kleber, né? E aí esse encontro no Grêmio perdura até hoje, um baita de um profissional muito competente. O Tite sempre foi esse cara agregador. Você vê que nas coletivas toda hora ele leva um cara diferente, ou está o filho dele, o Lucas, ou está o César Sampaio, ou está o Kleber, agora foi o Juan, vocês vão ver de repente o Fabinho aparecer por ali, não sei, pode ser que sim. Né? E ele é um cara que ouve a todos, né? Busca informação, dá condição para todos que estão ali ao redor, com as suas funções, o ajudarem de alguma forma, e claro que a palavra final é dele. Mas isso eu via no Tite lá atrás, tá? Em 2001 eu era capitão do Grêmio e várias vezes ele me chamou para a gente dialogar. O que ele estava pensando de uma formatação de jogo para um time ou outro. E aí conversava, dava a minha opinião. É claro que ele muito bem preparado para essa função. Chovendo molhado, para mim, é um dos grandes treinadores nossos, do mundo. Né? Não ganhou o título de Copa do Mundo, mas fez um trabalho bom na seleção brasileira. E ele chega no momento já que o Flamengo tinha muitas dificuldades. Criou-se uma esperança, é verdade. Ele mesmo se empolgou com essa esperança de título. Tanto é que eu acho que ele ousa demais e acaba se empolgando demais no jogo decisivo contra o Atlético Mineiro. Para pegar um Filipão cascudo que se esquematizou, se montou, se fechou, organizou a casinha e explorou, né, as deficiências que o Flamengo ofereceu para ele no jogo. Isso é palavra do próprio Tite. E por isso essa diferença de pontuação. Ainda é possível? Acho, né, se não me engano, são 16 gols de diferença. 16, não dá. Agora, tem que trabalhar muito forte esses dias, se preparar muito forte esses dias, que para permanecer no G4... precisa vencer o jogo, senão vai ficar tendo que torcer para Atlético não ganhar, para Grêmio, né, não ganhar o seu último jogo também, enfim, as equipes que estão brigando ali, o Botafogo. Então, assim, é um trabalho que ainda vai ter que ser feito até o final aí dessa temporada, para o grande objetivo, que é verdade, do Tite, a chegada dele, era para ele conhecer o elenco, conhecer o clube, começar a implementar a sua metodologia de trabalho, como o Juan falou e muito bem, para que isso já fosse adiantado para o próximo ano. Não cometeu o erro que a diretoria cometeu para essa temporada. Quando demite o treinador, o Dorival, o treinador contratado só foi assumir com o time já apresentado.
porque foi ano de Copa do Mundo. O Flamengo se apresentou sem treinador, porque ele ainda tinha um vínculo com o time anterior, que era o Vitor Pereira. Então ele foi se apresentar só em janeiro, o time já estava treinando. Perdeu muito tempo. A diretoria, né, erros acontecem, é bom, como o Juan falou, para você, o Zé Elias que comentou isso já aqui, para você reconhecer que errou e fazer melhor. A diretoria fez melhor, trouxe o Tite, ele tenta já encaixar, os jogadores já estão entendendo aquilo que ele quer, a gente já vê o time melhor organizado, o time jogando um futebol melhor e a tendência, né, conseguindo esse objetivo. Na Libertadores já está, mas a gente está falando na fase de grupos direto, para ter mais tempo ainda para trabalhar e fazer uma pré-temporada digna, e aí o Flamengo voltar, né, a ter as vitórias que esse ano não teve. Nesse momento... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Eu vou tocar em um ponto aqui, né, que o Mauro César Pereira, ele disse, e eu concordo 100% com ele, né? O que a gente está comemorando? Esse foi um dos piores anos aí da história do Flamengo aí. Podemos dizer isso, né? Pelo alto investimento que o Flamengo tem, pelo excelentes jogadores, pelo Flamengo ser uma potência financeira. O Flamengo disputa 7 títulos. 8, né? Com a Taça Rio, Taça Rio, né? E afinal, eu vou incluir a Taça Rio também, né? Que o Flamengo não foi campeão. A Taça Rio. Então, incluindo a Taça Rio e a final do Carioca, são 8 campeonatos. O Flamengo não ganha nenhum. É a mesma coisa o Manchester City disputar 5 títulos na Inglaterra e possivelmente não ganhar nenhum. O Bayern de Munique na Alemanha disputar 5 títulos ou 5 campeonatos, né, não ganhar nenhum. Entendeu? E, geralmente esses times que eu falei são hegemônicos no seu país, né? O Manchester City, o Bayern de Munique na Alemanha, o Real Madrid divide ali com o Barcelona. De vez em quando aparece um Atlético de Madrid ali. E aqui no Brasil é Flamengo, Palmeiras, apareceu o Galo ali de vez em quando, né? Uma vez só. Então aquilo, o que o Flamengo fez esse ano, obviamente que os jogadores têm muita culpa nisso, nesse processo. Que teve até uma declaração do Diego Costa após esse empate do Botafogo, né? Que me deixou, vamos dizer assim, me deixou mais atento em relação a algumas atitudes de jogadores, né? Dentro do clube, né? Então aquilo, voltando a falar sobre o Flamengo. Então aquilo, comemorar o quê? A vergonha que o Flamengo passou? Perder para a Olímpia? Obviamente que o Flamengo deve bater sim 1 bilhão de receita ainda, né? Em 2000 deve bater sim, tranquilamente. Mas aquilo, mesmo sem título, o Flamengo vai bater. E aquilo, chegar, comemorar, obviamente que eu concordo com o Mara, a despedida do Felipe Luiz e Rodrigo Caio é uma despedida, poderia ser um jogo festivo, entendeu? O Flamengo não fez por merecer para chegar ao final de temporada e fazer festa. E um lance bobo do Felipe Luiz, é o cara que tá se aposentando no futebol, e um lance bobo, ele poderia comprometer toda a próxima temporada do Flamengo, né? E um lance bobo. E o lance que ele tentou inverter de um lado pro outro, dele para o Varela, ele errou o passe, ou o passe é o curto, sem potência. O Varela tentou chegar a bola, o Cleiton dominou, tentou chegar a bola, acabou cometendo pênalti, né? 2-1 jogo, né? Então o jogo era um jogo de alto controle do Flamengo. O Flamengo dominava o jogo ali tranquilamente, tocando só passe de bola, principalmente no segundo tempo. Poderia ter feito mais? Poderia, mas não fez. E o Cuiabá tivesse empatado, aí para tu ver, em um descuido do Felipe Luiz, ele poderia botar tudo a perder. Por que nisso? Ao fim dessa rodada, né, a gente viu que o Botafogo chegou a empatar, beleza, 0-0, e o Grêmio venceu. Se o Flamengo tivesse empatado esse jogo, olha pra tu ver a gravidade da situação. Graças a Deus o Flamengo venceu. Se o Flamengo tivesse empatado o jogo, o Flamengo na última rodada estava fora do G4. Por que eu tô falando isso? Porque o Grêmio venceu, foi a 65. Botafogo empatou, foi a 64. O Flamengo empatando iria a 64. Botafogo e Flamengo estando com 64. Só que, como o saldo de gol do Botafogo é bem melhor do Flamengo, ali na faixa de 8 gols,
o Botafogo estaria no G4 e o Flamengo não. Aí o Flamengo teria jogar fora de casa contra o São Paulo, vai jogar, né? E teria a obrigação de vencer e torcer contra para poder aí Libertadores, né? Entendeu? Então, essa declaração do Mauro, eu concordo 100% com ela, né? Então é aquilo. Eu acho que não era o momento de fazer festa, sim. Era o momento de pensar no resultado, de concentração, consigo vencer, graças a Deus. Mas o que o Felipe Luiz fez quase botou tudo a perder, né? Porque se o Flamengo tivesse empatado esse jogo, o Flamengo, essa hora, na última rodada, brigando pela uma vaga dentro do G4, né? E o Flamengo ia para a última rodada, estando na 5ª colocação, né? Por uma falha no jogador que vai se aposentar. Ele fez tudo, carreira excepcional, mas é aquilo. Às vezes não é melhor correr o risco, né? Vai se aposentar? Beleza. Se o jogo tivesse 3-0, poderia chegar lá, mas ele começou no início, fez até um bom jogo, sim, mas em um lance capital ali, ele quase botou tudo a perder. Graças a Deus o Flamengo conseguiu vencer aí, e agora na próxima rodada aí, um empate já, vamos dizer assim, matematicamente, né, já basta aí o Flamengo, um empate, né, já coloca o Flamengo praticamente aí na próxima Libertadores, na fase de grupo, sendo que ou o Botafogo ou o Grêmio não vença, né? Se esses times não vencer, o Flamengo já pode empatar, que já está na próxima fase de grupo aí, né, da Libertadores. Deixa tua opinião aí e tamo junto.